Representantes do Ministério Público, senadores e deputados, reunidos em torno de uma discussão, a separação dos poderes no Estado Democrático de Direito. A Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, promoveu um seminário para debater o assunto. Para o Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, o evento mostra a importância do compromisso com o aprimoramento da separação dos poderes. A iniciativa da associação revela, de um lado, o amadurecimento institucional do Ministério Público, que é fruto de seguras avaliações críticas sobre as suas próprias atribuições e sobre o modo de exercê-las com o máximo de efetividade em prol da sociedade. E, de outra perspectiva, exterioriza o seu compromisso com o aprimoramento do sistema constitucional de partilha dos poderes. O Parlamento, que é a típica instância de deliberação constituída mediante sufrágio popular, tem importância fundamental na vida institucional de um Estado democrático de direito, e tal importância deve ser sempre proclamada e reafirmada. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Michel Temer, e o presidente do Senado Federal, senador José Sarney, também participaram do debate. Eles ressaltaram a importância da harmonia entre os poderes para a democracia. Esse seminário foi um seminário extremamente importante, está debatendo um tema muito atual, porque nós ficamos nos pequenos problemas aí, perdidos nas pequenas coisas, quando na realidade o grande problema da democracia no mundo atual é o que estamos ocorrendo, essa fase de transição entre a democracia representativa, a invasão do sistema dos poderes, dos checks and balances, e isso vai refletir, em última instância, no cidadão e nos exercícios dos direitos civis. A medida provisória é uma das maneiras de intervenção do Poder Executivo no Poder Legislativo, porque ele assume a função de legislar no lugar do poder que o povo delegou a fazer as normas que irão reger a sociedade. Nós precisamos agilizar a votação das medidas provisórias. Mais do que isso, nós precisamos encontrar um meio para que haja uma restrição verdadeira edição das medidas provisórias. Legislar é uma atividade típica do Poder Legislativo, portanto a medida provisória não pode a todo momento impedir que o Legislativo trabalhe, né? Então nós já estamos ajustando isso em harmonia legislativo-executivo para encontrarmos uma fórmula comum, ou seja, mais do que a pressa para votar as medidas provisórias, é a pressa para fazer a restrição material das medidas provisórias. O evento trouxe à tona um outro fato relevante, a legitimidade da atividade política. Parlamentares reclamaram da constante interferência do Executivo na pauta de votações do Congresso Nacional. A partição está prejudicada porque o Poder Executivo está agigantado, tem a medida provisória nas mãos, coopta parlamentares, tranca a pauta do Congresso e nós não conseguimos votar nada. A culpa principal dos próprios congressistas, que poderiam reagir, nós poderíamos devolver essas medidas, nós podemos fazer isso através da Constituição, obrigatoriamente, aliás, que não precisa de interferência do Poder Executivo, alteração dessas regras, mas infelizmente é o que acontece. Mais de 60% da pauta ano passado da Câmara e do Senado, né, nessas sessões, elas estiveram trancadas por força da Constituição. Então, nós estamos impedidos de trabalhar, muitos querem fazer isso, mas outros se aliam ao governo, principalmente em troca de recursos orçamentários. E nós não conseguimos ir adiante. Uma segunda fase, da maior importância, é justamente também tratar das mesmas matérias que vem tratando o Poder Judiciário, naquilo que nós entendemos que o Poder Judiciário não tem cumprido efetivamente com os ditames da Constituição. Tem que haver freios e contrapesos de um com relação ao outro. E isso, de alguma maneira, exige que os poderes tenham consciência do cumprimento constitucional das suas atribuições. Em linha com as argumentações apresentadas, o professor Luiz Moreira, doutor em Direito, destacou os riscos de um Estado que menospreza a atuação parlamentar. Acossado por um sistema jurídico que entende o parlamento como maculador da pureza herdada da Assembleia Constituinte, a sociedade vê-se alijada de formas de expressão de vontade e de representação, operada por um ativismo judicial
que passa a ser o titular da formulação, da interpretação e da efetividade das normas, reunindo, sob o arbítrio de ministros e de tribunais, as prerrogativas legislativas, judicativas e executivas. Para o senador Pedro Simon, o Congresso precisa adotar uma postura mais rígida com relação às medidas provisórias que atrapalham o trabalho dos parlamentares. Hoje no Congresso Nacional, pelo menos no Senado, tem muito mais emenda constitucional do que projeto de lei. Porque projeto de lei tem que passar pela Câmara. Geralmente a Câmara, se o projeto é do Senado, engaveta. Se é aprovado, o presidente da República pode vetar, e tem 1.200 vetos que estão lá na gaveta para serem votados e nunca são votados. Então o cidadão entra com medida provisória. É mais fácil aprovar uma emenda constitucional do que um projeto de lei. Esse é um escândalo. Nós temos que terminar. Esse é o processo da desmoralização do Congresso Nacional, onde nós também somos culpados. Porque o presidente do Senado, o presidente da Câmara, deviam devolver. O Supremo teve coragem de fazer isso. O deputado José Genuíno destacou que a discussão proposta pela NPR é uma oportunidade também de se discutir a reforma política a partir de uma perspectiva mais produtiva. Esse debate que está se abrindo aqui, ele abre uma janela, eu diria até uma grande porta para a gente discutir a reforma política no Congresso. Não adianta a gente discutir a reforma política no Congresso pela via da demonização da política ou pela via criminal. Até porque a democracia não tem experiência exitosa de você mudar a sociedade pela via criminal. A via criminal é importante, mas a sociedade se muda por lutas, por conflitos, por cultura. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Antônio Carlos Bigonha, considera a parceria do Ministério Público com o Poder Legislativo muito importante para manter a harmonia entre os poderes. No concerto dos debates que ocorrem na sociedade hoje, nós percebemos que há uma desvalorização do universo político. Isso é muito perigoso para a democracia, na perspectiva de que o povo é representado, legitimamente representado, pelos deputados, senadores e pelo presidente da República. E já o Poder Judiciário é um poder que se constitui a partir de outros mecanismos de investidura. Então é preciso resgatar esse sentido da legitimidade do poder que está fortemente representado no Congresso Nacional. Na minha parte, eu fiz críticas aí às súmulas vinculantes. Elas foram incluídas como atribuição constitucional do Supremo pela reforma do Judiciário. Ela estabelecia limites, ela era admitida depois de reiteradas decisões em casos concretos, mas na prática nós estamos vendo que isso não tem acontecido. Então é muito importante que essas questões tenham sido discutidas nesse evento. O deputado Paes Landim ressaltou a atuação do Ministério Público como legítimo defensor dos direitos do cidadão. Eu acho que o Ministério Público é essencial, o advogado da sociedade tem que ser prestigiado, acho que dá a maior garantia do processo democrático. O Rui Barbosa, quando criou a República, ele dava um papel tão importante ao Ministério Público, que o Procurador da República era vitalício. Ele era diferente dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Durante o evento foi lançada também a coleção de livros A NPR de Direito e Democracia, a primeira obra do professor Bruce Ackerman, que aborda exatamente a separação dos poderes. O projeto que nós inauguramos hoje, com o lançamento dessa obra importante do professor Bruce Ackerman, da Universidade de Yale, trata exatamente da separação dos poderes e se estende ao longo dos próximos meses com outros títulos importantes sobre a separação dos poderes, a jurisdição constitucional e a questão da compatibilização entre democracia e direito. Para o presidente da NPR, o seminário Direito e Democracia, a separação dos poderes, foi importante por abrir um novo debate para as comunidades jurídica e política. O resultado do evento foi muito expressivo nessa perspectiva de abrir esse debate, que está inserido dentro do debate da reforma política. Mas, sobretudo, o que nós debatemos aqui foi a questão da interdependência dos poderes. Um poder limita o outro. Em que medida há essa interdependência? E também a questão da convivência do universo jurídico com o universo político, nessa perspectiva de conciliar direito e democracia.